Glória a Deus. Com alegria eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus que chegamos à casa do Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos. Graças a Deus pela vida também dos nossos irmãos que cultuam o Senhor através desta live. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nossa alegria constante nas oportunidades que o Senhor, o nosso Deus, nos concede. Convido você já para ir abrindo a sua Bíblia. Em Marcos, Santo Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, nós temos sempre a convicção de que o Senhor tem uma porção para o povo que veio adorá-lo, engrandecer o seu nome, reconhecendo que precisa de Jesus, que nós necessitamos do Senhor, o nosso Deus, em todo o tempo. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada obreiro que ama a casa do Senhor, pela sua vida que chega para estar nesta comunhão. Louvamos a Deus pelo que o Senhor tem realizado também na vida do nosso pastor. Estamos crendo que logo mais no culto das 19 é ele quem vai trazer a palavra do Senhor aqui. Graças a Deus pelas vossas orações, nós agradecemos. Marcos no capítulo 5, eu sei que você vai dizer assim: vi, pastora Ângela, eu já ouvi tanto essa palavra. A palavra de Deus, ela se renova. E tem coisa grande para você receber da parte do Senhor nesta tarde. Quem crê, diga amém. Aleluia. Eu falando com Jesus hoje, pensei: Jesus, se nós não tivéssemos o Senhor, qual seria a nossa esperança? E a palavra que o Senhor quer trazer para o nosso coração hoje é que Jesus é a esperança dos desesperançados. E você vai entender. Aleluia. A partir do versículo 21, capítulo 5 em Marcos, diz assim a palavra do Senhor. Mídia, eu estou com a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga do local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostou-se aos seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. E lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Em outras versões diz: não temas, tão somente creia. Glória a Deus. O contexto dessa passagem retrata muito bem esse título da mensagem, que Jesus é a esperança do desesperançado. No capítulo anterior, no 4, nós vemos Jesus socorrendo os seus discípulos diante de uma tempestade que ameaçava eles em naufrágio. Logo depois, já entrando no capítulo 5, aqui nós vemos a palavra do Senhor trazendo o poder de Jesus, libertando um homem, um gadareno, do poder de espírito imundo. Jesus liberta esse homem possesso. Esse homem, ele era
rejeitado pela família, pela sociedade. Era um homem que vivia, a sua morada era sepulcro. Ele vivia em cemitério. Ele se machucava, ele se feria com pedras, ele andava nu. E a sua fúria era tão grande que ninguém conseguia amarrá-lo, segurá-lo. Mas Jesus o libertou do espírito imundo. E Jesus vai além, porque Jesus transforma a vida desse homem, de maneira que esse homem se torna um missionário. Isso é incrível, só Jesus faz isso. Você pode dar um glória a Deus pelas transformações poderosas que Deus faz na vida daqueles que encontram com Ele. Aleluia! E esse homem fica tão maravilhado pelo que Jesus faz pela vida dele, e só Jesus podia fazer, que a palavra diz que ele queria entrar no barco com Jesus, ele queria seguir Jesus, ele queria caminhar com Jesus, ele queria acompanhar Jesus. Mas o que Jesus diz é: vai para a tua casa, vai para o meio dos teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e quão misericórdia Ele teve de ti. Você entende que Jesus entra na tua história, resolve o teu problema, transforma a tua vida, e não é para você ficar calado, é para você anunciar que Ele fez e Ele continua fazendo, porque você é um milagre para anunciar os feitos desse Deus Todo-Poderoso. É para você dizer: não tinha esperança para quem não tem Jesus, porque quem tem Jesus ainda tem jeito, ainda tem a saída, ainda tem uma forma, Ele pode fazer. Glória a Deus. Sabe, eu gosto muito dessa passagem, porque eu gosto sempre de tentar me colocar na condição desse personagem. E pensa comigo, quem é que surge aqui agora, depois desse episódio do Gadareno? É Jairo. E quem era Jairo? Chefe da sinagoga, homem importante. Quando fala chefe, você já pensa, é importante. Era da sinagoga, era conhecido, reconhecido, influente, respeitado, líder no meio do seu povo. Tinha uma única filha, de 12 anos, e essa filha adoeceu gravemente. Como pai, e você como mãe, o que é que você faria quando um filho adoece gravemente? O que é que você faz? Você sai buscando todas as formas de resolver, batendo em todas as portas que você pode bater, colocando todos os recursos que você tiver, e os que não tiver você ainda quer procurar, porque você quer resolver, porque dói demais. E Jairo é esse homem que está nessa situação. Como o pai buscou todos os recursos, todas as formas, é assim que a gente entende, mas a situação só piorava. E sem sucesso, Jairo toma uma decisão: eu vou a Jesus. Tem pessoas aqui que ainda precisam tomar essa decisão. Você já lutou, já tentou sozinho, já buscou recursos da terra, já pediu ajuda do homem que falha, que erra. Mas o que Jesus está te dizendo hoje: você tem que ir ao meu encontro, você tem que buscar em mim, você tem que tomar essa decisão. Você já está aqui ouvindo a palavra de Deus. O que Jairo faz? É decisão. Não é só buscar, mas é se prostrar diante do Senhor. Ele reconhece em Jesus a esperança. Para ele nada é impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós, quando eu falo para nós, é na nossa humanidade, na nossa fraqueza, na nossa limitação. Qual é a nossa esperança? Você pensa assim: quanto à vida? A esperança. Mas se não tem mais vida? O que ele faz? A esperança. Eu vou a Jesus. Ele reconhece que Jesus tem o poder para fazer que nada do que ele tentou teve. E aqui nós vemos que a ação de Jairo é uma ação de humilhar-se diante daquele que é o mestre. E nós não estamos aqui hoje não apenas lembrando do que Jesus fez, lembrando dos feitos do Senhor, mas porque nós cremos que Ele é o mesmo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Ele continua fazendo, Ele continua ouvindo o clamor, ouvindo a dor, a angústia, o clamor dos seus. Sabe que eu fico maravilhada, porque Jesus não ignora a nossa dor. O que Jairo faz na sua causa desesperadora? Porque essa causa, a gente tem muitas causas, sim ou não?
Mas tem causa que é desesperadora. O que é que você entende por uma causa desesperadora? Você perdeu o controle. Não está nas suas mãos resolver. Não está nas suas tentativas resolver. Jairo tem uma causa desesperadora. E a atitude de Jairo é clara. Ele vai a Jesus. Cada pessoa aqui tem uma causa. Aí você diz: tenho, irmã. Causas diferentes, situações diferentes, necessidades diferentes, mas a mesma mensagem é para cada um de nós. Coloque a sua causa aos pés de Jesus. Na palavra de hoje eu quero te encorajar em nome de Jesus a colocar a sua causa diante do Senhor. Ah, irmã, mas a minha luta é diferente da sua, a minha necessidade é diferente da sua, a minha situação é diferente da sua, mas o nosso Deus tem poder para chegar na minha luta e na sua luta, na minha prova e na sua prova, na minha necessidade e na sua necessidade. É o mesmo Deus para agir em cada situação. E sabe uma coisa que a gente aprende aqui com a história contada desse homem chamado Jairo, é que muitas vezes a gente só busca o Senhor quando o desespero bate, quando a prova chega, quando a crise quer atormentar a gente, quando a luta quer deixar você no chão, quando a dor quer tomar a sua alma, quando o pecado te atormenta. É no desespero que muitas vezes a gente vai buscar a Deus. A gente só vai ao encontro dele se for no desespero, se for na grande prova. Mas eu quero te dizer que essas aflições então cooperam para você ter um encontro com aquele que não é só quem vai te ajudar nas suas lutas, mas que é o Salvador da sua alma. As aflições muitas vezes faz isso, nos conduz aos pés de Jesus. Me lembro agora de uma irmã que esteve aqui em Mossoró e foi com a gente para um culto na Pão da Vida em Governador. E essa irmã estava numa luta tão grande de enfermidade, um sofrimento tão grande de dor. Ela ainda não tinha confessado o nome de Jesus como Salvador. E quando chega lá, a palavra era: mais do que te curar, Jesus quer te salvar. E ela entendeu que Jesus estava dizendo: você está me pedindo cura, eu não quero só te dar cura, eu quero te salvar, eu quero garantir vitória. Sem essa dor, não é nesse tempo temporário aqui não, é na eternidade. Jairo rompe barreiras. A barreira do orgulho é uma barreira que Jairo rompe. Mesmo sendo líder, Jairo se prostra aos pés de Jesus publicamente. Gente, quantos deixam de se prostrar diante do Senhor, de ir ao encontro de Jesus por orgulho? Eu quero te dizer que não importa a posição, dinheiro, status, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. O lugar mais alto que alguém pode estar, um homem, uma mulher, o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. O orgulho faz algo terrível. Ele tira de você o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor. Muitas vezes você só não disse ainda assim para Jesus por orgulho. O orgulho te afasta de Deus e te impede de viver as bênçãos de Deus. Uma barreira que Jairo também rompe para estar aos pés de Jesus é a barreira da opinião dos outros. Tem alguém que se identifica com isso? A palavra de Deus em Marcos 3, a partir do versículo 6, mostra que os líderes religiosos, eles já planejavam, já tramavam matar Jesus. Então, Jairo, ao procurar Jesus, claro que ele enfrentaria críticas terríveis. Gente, hoje não é diferente não. Tem gente que deixa de servir a Deus
de dizer sim para Jesus, de falar que é servo de Deus, que é crente, que crê em Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, preocupado com as críticas, preocupado com as opiniões, preocupado com o que vão falar, o que vão pensar de mim agora. Nossa! Os meus funcionários, o que eles vão pensar de mim quando souberem que agora eu sou crente em Jesus Cristo? E os meus colegas de trabalho, e os meus colegas da escola, e lá na faculdade, e os meus familiares. Eita, e aquela tia não vai mais querer andar comigo. O que vão dizer de mim? Vão dizer que agora mudaram meu pensamento, estou alienada. Quantos de nós fica tão preocupado com isso, com a opinião dos outros, e por isso deixamos de estar na presença de Deus, vivendo a caminhada com o nosso Deus? Eu já quero te dizer que enquanto houver medo da opinião alheia, você vai se privar da presença e da bênção do Senhor. Certa vez, minha cunhada chegou para mim, eu já caminhava com Jesus uns 7 anos, só aí que ela foi dizer. Ela disse: Ângela, quando você aceitou Jesus, umas amigas minhas chegaram e disseram assim: menina, aquela sua cunhada, hein? Viraram a cabeça dela. Ela deixou tudo. Só quer viver nas igrejas agora. Só quer saber disso. E a minha cunhada, deixa ela que ela sabe o que está fazendo. Nem minha cunhada sabia. E eu disse: Jesus, obrigada. Porque eu só vim ouvir isso agora. Eu não sei se eu teria maturidade, tanto convencimento para dar uma resposta, ou ficar calado e não deixar isso me afetar. Mas o fato era que enquanto eu olhava para Jesus, eu focava em Jesus, eu vivia as bênçãos de Deus. Não deixe que nada, absolutamente nada, te impeça de viver essa jornada com o Senhor. O que eu faço com essas opiniões, irmã? Essas opiniões serão as mesmas que um dia vão olhar para você e vai dizer assim: como ela está diferente, como ela mudou, que novidade de vida é essa na vida dessa pessoa? Você vai despertar nela o desejo de conhecer Jesus. Algo incrível que eu vejo aqui é que Jairo, ele clama com persistência. A palavra diz: rogava-lhe muito. Em outras versões diz: rogava-lhe insistentemente. É Jairo dizendo: eu não estou disposto a desistir. Ele crê. A palavra vai dizer aí, no verso 23. Suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Ele não está dizendo: olha, Senhor, venha, põe as mãos sobre a minha filha, talvez ela seja curada. Pode ser que funcione, pode ser que dê certo. Ele tem a fé no Senhor que eu e você precisamos ter. Ele diz: impõe as mãos sobre ela, porque ela vai ser curada e vai viver. E ele está trazendo uma declaração profética: só o Senhor fazer isso, eu creio que a tua ação é poderosa para que isso aconteça. Jesus caminha com quem o busca. Jesus vai com Jairo. Isso revela algo poderoso, que Jesus se importa com a nossa dor, que Ele não é indiferente com o nosso sofrimento, que Ele não te rejeita. João 6,37 diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você não vem ao encontro do Senhor, busca o Senhor pedindo socorro, pedindo ajuda, reconhecendo que sem Ele você não é nada e não pode nada, mas que Ele é a videira verdadeira em quem você tem que estar enxertado. E diante do Senhor Ele vai olhar para você e vai dizer: não te quero, fora. Jesus ama um coração aquebrantado, um coração contrito, onde a palavra diz que Ele não desprezará. É você dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu socorro. Deus, eu preciso da Tua ação na minha vida. Senhor, se não for o Senhor, nem fôlego eu tenho para respirar. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. É isso que Jairo faz. Ele está dizendo: eu preciso de Ti. Pensa comigo.
alguém que tem uma posição que é muito observado, alguém que tem um cargo importante, alguém que está numa posição elevada, alguém que tem até recursos, alguém que não vai buscar ajuda, mas que só procuram ele para ajuda. Agora no seu desespero é ele quem pede ajuda, quem pede socorro, quem reconhece que não é autossuficiente. Eu e você não somos autossuficientes em nós mesmos, nós precisamos de Jesus. Irmã, eu não sou suficiente, nem autossuficiente, não. Você tem como garantir o seu dia de amanhã? Você não tem. Quem tem é ele, o dono da vida e o sustentador da vida. É Jairo dizendo, eu preciso. A palavra diz que ele se prostra. Ele poderia chegar lá assim, Elisângela. Só chegar lá para Jesus, tipo uma conversa. Pensa aí. Ele chega para Jesus e diz: mestre, eu sou o chefe da sinagoga aqui. Eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu estou desesperado. Tenho uma filha só, ela está muito mal. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Eu preciso que o senhor chegue lá. Porque eu acredito que o Senhor pode curar a minha filha. Ele podia ter feito isso. Jesus aqui, ele conversando assim, mas o que ele faz é se prostrar. E quando você se prostra, essa humilhação é de reconhecimento. Oh, aleluia. Que ele é, que você está diante do Rei da Glória, diante do Filho de Deus, do Redentor da humanidade, que você está diante daquele que venceu a morte, daquele que pode todas as coisas, daquele que tem misericórdia da minha e da tua vida, daquele que é cheio de compaixão, daquele que tem prazer em abençoar, em socorrer os seus. É você dizendo: oh Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Oh Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa. A minha filha está muito doente. Eu creio que se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela vai ser curada e ela vai se salvar, Jesus. E eu convido você que hoje está aqui diante do Senhor, se humilhe diante dEle. Reconheça Ele e diga: Jesus, chega na minha vida. Jesus, chega na minha história, chega na minha casa, chega na minha família. Tem pais que estão aqui desesperados dizendo: Senhor, é meu filho, é minha filha. Ela não está enferma, Senhor, fisicamente, mas está enferma da alma. Senhor, eu creio que se o Senhor chegar na vida dela, se o Senhor visitar ela, o Senhor traz cura, o Senhor muda a história. Ah, Deus, ela está como quem está morta. Chega, Jesus, na vida dela. Paizinho querido, eu aproveito esta oportunidade nessa ministração, que o coração de pais e mães que estão aqui clamando ao Senhor para entrar na situação das suas filhas, dos seus filhos, eles sejam atendidos, Pai, se humilhando diante de Ti, reconhecendo que o Senhor tem poder para fazer. Aleluia. Já ele estava dizendo: o Senhor pode fazer e eu preciso de Ti. Por que já ele estava dizendo eu preciso de Ti? Porque ele estava dizendo: só o Senhor pode fazer isso. Tem gente aqui que está precisando só reconhecer que é só Jesus que pode fazer. Já tentou, já lutou, e agora está aqui dizendo: é Senhor, eu estou entendendo. É porque é só o Senhor quem pode fazer. Então me acompanha, Jesus, vai comigo na minha casa. Visita lá. Derrama o Teu poder, a Tua virtude. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Jairo, ele está com tanta convicção que Jesus tem poder para curar a sua filha, que enquanto Jesus vai caminhar com Jairo para a sua casa, um imprevisto, um atraso no percurso. Era isso que Jairo poderia ter pensado quando a mulher do fluxo de sangue chama a atenção do mestre.
A filha de Jairo tinha 12 anos. E a idade da filha de Jairo era o tempo de sofrimento da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher com fé, ela toca nas vestes de Jesus. Porque a sua fé no poder dele era tamanha que ela diz: ele não precisa olhar para mim, ele não precisa me tocar. Se eu tocar só o manto dele, eu serei curada. Tamanha a fé dessa mulher. Essa mulher toca. Tem alguém hoje desejoso por tocar Jesus de forma diferente, ao ponto de chamar a atenção dele? Essa mulher toca. E toca de uma maneira tão especial que Jesus sente que dele saiu virtude, dele saiu poder. Pensa aí, a mulher tocou na roupa de Jesus e diz: saiu o poder de mim. Quem me tocou? Os discípulos, meio que repreendendo Jesus, disseram: como assim, mestre? Aqui é multidão, está todo mundo se tocando, todo mundo se apertando. E o senhor quer saber quem te tocou? Como é que nós... Em outras palavras, como é que a gente vai saber quem te tocou? É muita gente ao redor. Mas eu amo em Jesus que Ele quer que a gente saiba que o nosso toque chamou a atenção dEle. Porque o que essa mulher queria era ser curada. Então, que ela queria ser curada, recebeu a cura imediatamente, estancou a hemorragia e ia embora. Não, Jesus estava dizendo: eu quero que você saiba que eu senti que você me tocou. Eu quero que você saiba que eu não enxergo só a sua dor. Eu quero que você saiba e ouça eu te chamar de filha. Jesus chama ela de filha e diz para ela ser livre desse mal. Não era só sobre ela ser curada daquela enfermidade terrível, mas ela saber que é salva pela fé em Jesus Cristo. Mas eu fico pensando, como é que estava o coração de Jairo, enquanto Jesus parou para dar atenção à mulher do fluxo de sangue? Como assim? Como assim? Vem aqui, Jane Balcácio, por favor. Jane é a mulher do fluxo de sangue. E Jesus está aqui com Jane. E eu aqui sou Jairo. E Jesus com Jane. Jane, sou eu, mestre. Aí eu olho assim, eu desesperado. Desesperado. Pedindo para o senhor ir na minha casa. O senhor parou para dar atenção para ela. O que poderia passar no coração de Jairo? Eu aprendo com isso que todos nós, nas nossas dificuldades, temos a atenção de Deus. Que o parar do Senhor para atender aquela mulher do fluxo de sangue não era negligência ao pedido de Jairo. Não era. Obrigada, Jairo. Sabe? E enquanto Jesus ainda está falando com essa mulher, a notícia que chega para Jairo é terrível. É aquela notícia de desabar o mundo de qualquer pessoa. É a notícia que você não quer receber, a notícia que você não espera, porque você estava correndo contra o tempo para resolver. Aí chegam para Jairo e dizem: não incomoda mais o mestre, não? A sua filha morreu. Eu amo aqui o fato de que Jesus faz algo que só Ele pode fazer. Quando dizem isso para Jairo, antes que Jairo pense qualquer coisa, antes que o medo domine Jairo, antes que o desespero tome conta do coração de Jairo, Jesus já diz logo: não temas, crê somente.
Jesus está aqui hoje através desta palavra, fazendo com que você, antes de pensar em desistir, antes de entregar os pontos, antes de pensar é o meu filho, Ele está te lembrando hoje: não tenha medo, crê somente. Você veio buscar a Ele e vai levar a presença dEle na tua casa, no teu trabalho, por onde você for. É Jesus te lembrando que Ele é contigo, que Ele vai com você, que Ele recebeu o teu convite no teu desespero e Ele não vai deixar a tua caminhada sozinho. Ele não vai te abandonar nessa luta, nessa prova, nessa dor. Jesus é muito atento, irmãos. Jesus é muito atento. Porque ele aqui conversando com a mulher do fluxo de sangue, percebeu que deram a notícia para Jairo e ele: não temas, crê somente. Não se desespere. Porque para nós, como eu falei há pouco, para nós, na nossa humanidade, na nossa limitação, naquilo que a gente pode fazer, a nossa esperança é assim: enquanto há vida, há esperança. Mas se morreu, não tem mais esperança. Mas com Jesus é diferente. Jesus vai à casa de Jairo. E na casa de Jairo é impressionante, porque o que Jesus faz lá é trazer a declaração da vida sobre a morte. Ele diz para a menina, antes ele diz: olha, a menina não está morta, mas dorme. É lindo porque a Bíblia trata a morte como sono. Por quê? Porque quem dorme vai? Quem dorme vai? Quem entendeu, diga aleluia, glória a Deus. Jesus tem um poder sobre a morte. Ele diz, pensa comigo, Jesus nessa casa, e a palavra do Senhor diz que ali haviam mulheres, as carpideiras, que eram mulheres contratadas para chorar em momentos assim. Então havia pranto, havia choro, havia lamento. E quando Jesus chega e diz: a menina só dorme, a zombaria. E muitas vezes nem assim não. Quando eu e você estamos falando que Jesus chegou, que o cenário vai mudar, que a coisa vai ser diferente, olham para a gente e dizem: lá vem essas coisas de crente. Quando a gente conta que a vitória ainda vai chegar num cenário impossível, alguém quer nos desanimar e dizer, faz aquela cara e aquele sorriso de quem diz assim: coitadinha dela. Alguém já fez isso com você? Eu me lembro de uma situação em que, não sei para quem é não, mas vou dizer, que Jesus ele se responsabiliza sobre aquilo que ele quer entregar. E eu me lembro que a gente passando um perrengue muito grande da casa alugada. Tem alguém aí de casa alugada? Tem alguém com casa alugada? Presta atenção. Aí estou lá no perrengue da casa alugada. Meu esposo chega para mim e diz assim: Ângela. Quando ele está desesperado, ele não me chama de amor, ele me chama de Ângela. Ângela, entra na internet, começa a procurar uma casa mais barata, porque vai vencer o contrato dessa casa e a gente vai ter que mudar daqui. E eu fiquei: Jesus, mais barato que esse barato que a gente tá. E peguei o celular e comecei a entrar na internet. Quando eu comecei a entrar, o Senhor falou assim: antes de vocês vencerem o contrato dessa casa, vocês vão estar na casa própria. Aí eu, glória. Eu disse: amor, Jesus está dizendo que antes de vencer o contrato dessa casa, a gente vai para a casa própria. Aí ele disse: lá vem você. Quantas vezes já disseram isso para você na sua fé? Lá vem você com esse negócio que Jesus vai fazer, que Jesus vai mudar, que Jesus vai agir, que Jesus vai chegar, que vai abrir porta, que vai fazer coisas novas, que vai entrar na história, que vai mudar a situação. E aí ele muito chateado, eu voltei pro celular. Quando eu voltei pro celular, que ia continuar procurando, aí Jesus disse: vai procurar. Eu disse: vou nada, Jesus.
Vou o quê, né, irmã? Se o Senhor falou, tá falado. E o homem olhando e ele pensando que eu estava procurando casinha na internet. E eu olhando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus para alimentar, para continuar confiando, para dizer: Jesus, aqueles que zombam não entendem, ainda não conhecem que tu és aquele que faz milagre. Me pergunte: o que aconteceu, pastor Ângela? Querem saber mesmo? 7 dias antes de vencer o contrato da casa, nós estávamos na casa própria. O homem disse: minha filha, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel, como é que a gente vai para casa própria? Eu disse: meu filho, que eu não tenho, eu sei que eu não tenho. Que você não tem, eu sei que você não tem. Mas eu sei que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, que Ele move, que Ele entrega a bênção para o seu povo. Eu não sei para quem é, mas debaixo dessa graça da presença de Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus: tem bênção chegando sim, tem mudança de cenário sim. Vão ver que Deus vai fazer e vão ver a tua vitória em nome de Jesus. Oh, meu irmão, o que aconteceu depois que vocês foram para casa própria? Era eu entrando na casa própria e dizendo: Jesus, obrigada. Nos abençoa neste lugar, até quando for da tua vontade. Aí o homem, né, que eu não sei porquê, me desculpe vocês homens, diferente de Jairo, parece que a mulher ativa mais o exercício da fé, né? Aí eu disse, ele disse assim: a gente mal entrou na casa, você já está dizendo que a gente vai sair? Eu disse: não é não. E não é não. A gente fica até quando? Até com Deus? E hoje, a gente já está em outra, aleluia, glória a Deus. Receba a confiança que você precisa para caminhar pela fé. Nesse Deus que opera, e não é só nessas causas não, irmão, é coisa grande, é coisa maior, é no impossível, Ele faz. O que é que está na casa de Jairo quando Jesus chega? Coral da morte. Está lá o coral da morte, a tristeza, o lamento, o choro. Jesus entra, chama o pai, a mãe, os discípulos, Pedro, Tiago e João, e o milagre acontece. Porque é ali quando Jesus diz Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Jesus revela o seu poder absoluto. Porque deixa eu te perguntar uma coisa: o Deus que disse haja luz, ouve o quê? E se Ele disser levanta-te, vai acontecer o quê? Se Ele disser para a morte, sai morte, vai acontecer o quê? Se Ele disser está curado, vai acontecer o quê? Está liberto, vai acontecer o quê? A palavra dele é ordem. E eu creio tanto, mas tanto, que Jesus está levantando gente aqui neste lugar. Está levantando gente nesta tarde. Jesus está dizendo: levanta você que diz que está sem vida. Levanta você que diz que não tem força. Levanta você que diz que precisa de renovo. Levanta você que diz que precisa de coragem. Levanta, levanta, levanta em nome de Jesus. Levanta. Receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus. Jesus revela o seu poder absoluto. Vamos cantar, banda? Vamos adorar o Senhor no meio dessa ministração. Porque na revelação do poder absoluto de Deus, eu e você podemos declarar como está em Coríntios. Como está em Coríntios, nós podemos declarar: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Graças ao Senhor, nosso Deus, que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. A estrutura, a casa é tua. Vai direcionando. Convida Ele para
na minha família. Cura lá, Jesus. Chega lá, papai. Entra naquela história, naquela causa, toma para o Senhor. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Direciona as mãos para a tua casa. Diga, vai lá, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Na minha ela não tem dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta. Ele diz levanta. Ele diz levanta. Talita cumi, levanta. Tem vida, tem vida. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta essa mão. Passa lá em casa. Diga, eu convido o Senhor. Vai na minha casa. Xereramante. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá em casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Tem vida, Que tem o tempo vida, não tem limita vida, o que eu tem vou vida, fazer. tem vida, Eu lhe tem vida, garanto e tem vida, afirmo tem pra vida, você. tem vida. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. O extraordinário de Deus. Deixa eu pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descanse, acalme seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga e as evidências digam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu aproveito essa oportunidade. Cadê você que entendeu que não dá pra você resolver seu problema sozinho? Onde está você que quer declarar hoje para Jesus: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. O Senhor é o sustentador da vida e eu preciso que o Senhor chegue na minha história, na minha casa. Eu preciso que o Senhor ajude a educar os meus filhos, que antes deles serem meus, eles são teus. Cadê você que está aí nesse meio, tentando se esconder daquele que te chama já faz tempo? Onde está você? Venha para Jesus. Venha declarar que você precisa dele. Venha. Tem mais alguém? Venha. Olha para alguém que está ao teu lado e diz assim: você está entendendo que Jesus quer ir com você para casa?
que Ele quer participar da tua vida, que não tem para onde você correr não, é com Ele, só com Ele. Assim é minha alma, preciso de ti. O ruim é a gente caminhar sem Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, que você sabe que está tocado pela essa palavra, e diz assim: faça como Jairo, se prostre diante daquele que é o dono da vida, o autor da vida e o Todo-Poderoso. A palavra nos mostra que Jesus revelou o seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade. Jesus revelou o seu poder sobre os espíritos imundos, libertando aquele gadareno. Jesus revelou o seu poder sobre a enfermidade, curando a mulher do fluxo de sangue. Jesus revelou o seu poder sobre a morte, trazendo vida à filha de Jairo. E Jesus ainda quer revelar o seu poder, se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua história, no meio dos teus. Ele continua manifestando o seu poder. Ele continua sendo a esperança dos desesperançados. Coloque aí a tua causa diante do Senhor. Se você crê nessa palavra, no poder do eterno, desta palavra que é fiel, coloque aí diante dele a sua causa. Eu não sei se foi hoje, eu não sei se a causa faz semanas ou anos. Estenda a sua mão assim, ó, para diante do altar, e apresenta para ele a tua causa. Diga para ele: Senhor, tu és a esperança dos desesperançados. Eu só posso colocar a minha causa nas tuas mãos, porque eu não consigo resolver. Ninguém pode me ajudar, mas o Senhor, ó Deus, é misericordioso e poderoso para chegar. Eu apresento aqui, papai, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor libere a tua palavra sobre a minha vida e esta causa, para que eu possa ser mais uma vez o testemunho da tua glória. Amém.